Adaptações curriculares, como operacionalizá-las, foi o tema da aula passada. A professora Fátima nos explicou quais são as adaptações. As adaptações curriculares podem ser divididas em dois grandes grupos. As menos significativas, mais fáceis de serem operacionalizadas pelo professor, e as mais significativas, que requerem um pouco de empenho do contexto escolar. Estudamos a provisão de recursos extraordinários. Os recursos extraordinários são bastante necessários e devem ser utilizados pelo professor. Inclui atividades que podem ser colocadas dentro do contexto escolar, como um professor extra, ou atividades fora do contexto escolar que a criança precise realizar. Observamos a operacionalização das adaptações curriculares. Para operacionalizarmos as adaptações curriculares, precisamos considerar uma filosofia inclusiva, as relações afetivas, a organização de uma rede de apoio e de um portfólio, para que isso realmente tenha sucesso. Boa aula! Olá, como estão? O tema da nossa aula de hoje é avaliação, concepções teóricas. Entender a avaliação e pensar um pouquinho sobre ela é algo que tem sido feito com muita frequência por educadores. Se nós pensarmos na nova LDB e como ela deu a atenção devida para os temas relacionados à avaliação, vocês podem até se surpreender. Porque a palavra avaliação ou avaliar aparece em 13 dos 92 artigos. Num total de mais de 20 vezes a palavra avaliar, propriamente dita. O que nós podemos entender disso? Que está na hora de repensar, de olhar diferente essa avaliação. A LDB como um todo traz modificações significativas para a escola, para o contexto escolar, não só como a gente já viu em outras aulas, incentivando a inclusão, mas propondo medidas que realmente mudam a prática pedagógica e todo o processo de aprendizagem do aluno. E nesse ponto a avaliação ela é fundamental. Então, dentro dessa nova perspectiva, ela vem moldada de muita flexibilidade, como toda a lei, que favorece tanto a organização como a estruturação do processo de ensino-aprendizagem e a avaliação da mesma forma. Então, a proposta da lei abre um leque onde a gente vai questionar os objetivos da nossa avaliação e por que a gente hoje usa ela de uma forma e se pretende, se gostaria, se almejaria que pudéssemos estar usando a avaliação de uma forma mais diferenciada. Então, a própria lei pergunta assim, hoje, na hora que a escola está organizando o contexto da avaliação, que nós temos que ter questões básicas, como quem avaliar, quando avaliar, para que avaliar, que seriam questões mínimas, básicas, para que a gente pudesse estar entendendo como organizar de forma diferenciada a avaliação. Vejamos o que diz essa citação. As questões atendem tanto à necessidade de avaliar a aprendizagem do aluno, como avaliar a metodologia, a formação do professor, a organização da escola, o sistema de ensino. Podemos perceber que ela abre um leque em torno dessa questão da avaliação. Se antes nós pensarmos que a avaliação era algo direcionado ao aluno, hoje isso cai totalmente por terra.
Quando as novas concepções teóricas em relação à avaliação forem realmente entendidas pelo contexto escolar, nós vamos ver que à medida que a gente está avaliando o aluno, nós estamos avaliando muitas outras coisas. O resultado de uma avaliação, ela corresponde à ação pedagógica do professor, à formação do professor, que vai automaticamente estar direcionada à resposta que o aluno está dando de aprendizagem. E não só em relação ao professor, mas à organização total do contexto da escola. Então, a avaliação hoje não é vista mais como um fim. Antigamente se avaliava para se dar uma nota. Hoje, a avaliação é um meio para se organizar esse processo de ensino-aprendizagem. Um meio de se propor formas diferenciadas e até de se autorregular a ação pedagógica, e não mais como um fim de se dar uma nota para o aluno. De forma geral, a gente pode pensar que isso é muito confuso, mas existem autores que tentam mostrar isso de forma muito mais clara. Vamos dar uma olhadinha numa fala de Celso Vasconcelos. A avaliação é um processo abrangente da existência humana que implica uma reflexão crítica sobre a prática no sentido de captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar a tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos. Celso dos Santos Vasconcelos. Essas palavras de Vasconcelos nos mostram a flexibilização que a avaliação vem ganhando e que, aos poucos, a gente tem que começar a incorporá-la na nossa prática. Nós sabemos que essa mudança de paradigmas, vamos dizer, em relação a essa proposta avaliativa não é algo fácil e que vai causar algum tipo de resistência, porque a gente tem uma tendência a se manter no que a gente já faz e sabe como certo. Até hoje, o que a gente observa é que esse trabalho envolve uma avaliação que a gente chama de classificatória. Essa avaliação classificatória, ela vem dentro de uma visão mecanicista de educação. Quando nós entendemos que dentro dessa abordagem, dessa visão mecanicista, o professor era o dono absoluto do saber. Ele ensinava algo pronto, fechado, que o aluno, no mínimo, precisaria entender e incorporar um pouquinho daquele conteúdo e reproduzi-lo exatamente como era. Então, algo bastante limitante. Por isso, é importante a gente repensar um pouco dessa avaliação classificatória para que a gente possa pensar em outras formas de estar agindo. Vamos ver alguns detalhes sobre a avaliação classificatória. Ela estimula a competição e valoriza o acerto e a não reflexão sobre a aprendizagem. Como vocês viram, o erro era algo que se procurava em uma prova. Hoje, nós teríamos que ver esse erro e o não acerto do aluno com outro enfoque, que não somente para apontar o seu erro. À medida que o aluno ficava com medo desse erro, ele se limitava no processo de aprendizagem até em ousar criar, ousar questionar e pensar diferente. Então, dentro desse contexto todo, nós podemos entender que essa questão de como se vê o erro, nessa nova proposta da avaliação, ela é totalmente distinta. O erro serve para nós como um sinalizador. Que caminho o professor pode estar tomando para direcionar esse processo de aprendizagem. Ou seja, o erro do aluno vai apontar uma falha no processo de condução dessa proposta pedagógica, da forma como o conteúdo foi exposto, que não foi bem captado pelo aluno. Então, vocês podem perceber que há um outro enfoque. Ao invés de olhar o erro como um problema do aluno, nós passamos a olhar o erro como uma necessidade de reorganização da prática pedagógica. Ainda, nós podemos considerar outros pontos em relação à avaliação classificatória. A preocupação constante com a nota. O aluno estuda para passar de ano, ficando dependente do professor. É óbvio que se o aluno tinha que reproduzir aquele conteúdo que o professor colocou como verdadeiro e único, mais difícil vai ser o aluno pensar em algo diferente. Então, se nós queremos uma produção do cidadão crítico, que é isso que propõe a lei, que a educação, que a escola como um todo, forma um cidadão
crítico para a sociedade, que saiba sociopoliticamente exercer a sua cidadania. Se isto não estiver atrelado à forma como ele constrói a sua aprendizagem, ele nunca vai poder ser crítico. Nesse ponto, a avaliação é muito rígida, porque antes, nessa proposta classificatória, o aluno não estudava para ele ter um conhecimento. Ele estudava para passar de ano. Tanto que chega no final do ano, joga-se tudo fora. É como se ele começasse num outro ano tendo esquecido tudo que ele aprendeu no ano anterior. E se realmente essa proposta de avaliação foi cobrar algo decorado, cobrar algo colocado pelo professor, descontextualizado para o aluno, é óbvio. Chega ao final do ano e nós não temos esse processo de aprendizagem de forma significativa. Então, o aluno não estudava para adquirir um certo conhecimento, porque muitas vezes esse conhecimento estava desvinculado da realidade, então ele decorava para fazer a prova. As notas dadas para o aluno de uma forma geral era uma forma de competitividade, então o aluno muitas vezes nem estava interessado em um 10 por ter o conhecimento, mas para ganhar dos amigos. Então, essa situação da avaliação classificatória, ela não é democrática, acaba-se tendo alguém que dirige e não que está proporcionando esse processo de aprendizagem, e o aluno acaba sendo algo que não pensa, porque ele tem que reproduzir um determinado conceito. Então, se a gente entende essa avaliação classificatória como algo que durante muitos anos esteve permeando o processo de aprendizagem, ela vai ser difícil de ser mudada. O professor vai ter uma certa dificuldade em agir de forma diferente, porque ainda na própria fala dos professores a gente escuta, mas se eu mudar e deixar muito fácil, eles vão tirar 10? E a pergunta é, por que o aluno não poderia tirar 10? Se ele, de um determinado conhecimento que ele tinha anterior, ao final de um bimestre ou ao final de um determinado assunto, ele consegue mostrar que mudou o seu pensamento, que consegue vincular essa ideia nova com outros conceitos que ele tem, ele pode ter uma boa nota. Então, muitos professores pensavam que ser um bom professor era ter alunos com notas baixas. Então, essa proposta nova desbanca e é como se tirasse o chão de muitos profissionais, porque essa avaliação classificatória trazia uma certa estabilidade. Nós gostaríamos que vocês comparassem essa ideia da avaliação classificatória com um profissional que trabalha na agricultura. Então, o agricultor, ele faz a plantação das suas maçãs todas e espera para ver a colheita. Quando essa colheita sai, ele, de alguma forma ou de outra, faz uma separação. As maçãs que estão boas vão para a venda. E as maçãs que estão ruins, que estão abatidas, que estão menores, que estão murchinhas, ele joga fora. Isto é um exemplo do que a gente poderia chamar de avaliação classificatória. Ele classifica o que é bom e o que é ruim, joga fora. O que nós propomos com a nova LDB é a avaliação que a gente chama de diagnóstica. Ou seja, esse agricultor separa as maçãs que estão boas, ótimo, mas ele vai pegar essas maçãs que não estavam boas, as que ele chamou de ruim, e vai tentar descobrir por que é que elas não estão bem. O que foi feito no processo de semente, da adubação, do controle da terra, do tempo, que ele acabou perdendo aquelas maçãs. Este é o ponto fundamental. Não é só apenas separar, mas a hora que a gente diagnostica essas maçãs com algum tipo de dificuldade, de problema, que não vingaram do jeito que a gente esperava, é poder, de alguma forma, reconsiderar o processo. Se a avaliação não tem esse objetivo, se a avaliação não serve para mudar essa ação, ela não tem uma finalidade específica. Porque, ou seja, se o aluno pega uma nota 6, uma nota 10, uma nota 3 e vai embora para casa com aquela nota, ele fica sem um retorno, sem como ressignificar essa ação. O professor precisa tomar essa nota como algo seu também. O 3 que o aluno ganhou ou o 10 que o aluno ganhou também corresponde à sua ação. Também é uma avaliação do professor e da necessidade de ele estar modificando.
vocês vejam que, de uma forma geral, olhando assim, parece mais simples até e mais fácil, porque a avaliação vai ter uma finalidade única de mudar a nossa ação. E não só mudar, como direcionar a nossa prática. Nós faremos um pequeno intervalo e, em seguida, retornaremos falando sobre a avaliação diagnóstica. Estava bom o cafezinho? Então vamos voltar a falar sobre a avaliação diagnóstica. Wolff nos diz que a avaliação é algo que exige muito mais do que a gente imagina do professor. Então hoje ele critica e coloca que muitos professores dizem estar fazendo o que a gente fala de avaliação diagnóstica, mas de uma forma ou de outra continuam reproduzindo a avaliação classificatória. Não conseguem se libertar dos números, daquela prova carregada de conteúdos que faz com que o aluno tenha que engolir a apostila ou o caderno nas vésperas. Então, um ponto fundamental é o professor tomar uma certa consciência da sua ação, observar a forma como ele organiza o seu processo de avaliação dos alunos. Vejamos algumas coisas sobre a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica conduz à reflexão e à tomada de decisões. Então, à medida que o professor consegue refletir sobre o que ele está fazendo, quando ele para e observa como conduziu, à medida desse bimestre, essa forma de avaliação das crianças e o que o resultado dessa avaliação provoca na sua ação pedagógica no próximo bimestre, aí o primeiro ponto da avaliação diagnóstica, quando o professor avalia para ele mesmo e que ele toma o resultado dessa avaliação como uma crítica à sua ação. E isso é algo muito difícil. Há uma resistência muito grande em se conscientizar de que o resultado mostrado pelo aluno é um reflexo da minha ação pedagógica. Ainda vejamos. A avaliação diagnóstica diz quem, quando e como redimensionar a ação. Então, esse ponto de diagnosticar, nós não estamos só avaliando o aluno, nós estamos diagnosticando todo esse contexto. Diagnosticar quem está precisando dessa modificação de ação. E eu conto para vocês que, como educadora, por um lado, eu fico muito satisfeita em poder ver essas modificações, porque é muito estranho ver um professor ter prazer em ver o sofrimento do aluno ou ter uma turma inteira com nota baixa e achando que essa nota baixa reflete quão duro ele é e quão bom professor ele é. Hoje, essa ideia já mudou completamente. A hora que a gente pensa em diagnosticar a aprendizagem, ela implica em diagnosticar essa forma como está sendo ensinado. Por que a maioria da sala não tirou uma nota boa? Hoje já não dá para imaginar que 90% da sala não aprendeu, não estudou em casa. Então, alguma coisa no processo de aprendizagem é o que muda. Mas o mais difícil é o professor reconhecer que o problema está centrado nele. Pergunto a vocês que estão aí, me digam, quem seria capaz de dizer, olha, esse conteúdo eu não domino, realmente eu tenho uma certa dificuldade de passar para os alunos? Isso é um ponto fundamental, assumir a área nossa, que a gente não domina, que a gente precisaria estar conversando talvez com outro professor da mesma disciplina. Como é que você faz para ensinar isso? Eu vejo que os teus alunos dominaram determinado conteúdo de uma forma muito interessante. Então, esse redimensionar a ação, ele envolve muitas questões dentro do processo de aprendizagem, mas principalmente o professor repensar a sua ação prática, repensar aonde ele teria que mudar, não só em termos de adquirir novos conceitos, mas de modificação na ação prática dentro de sala de aula. Vamos ouvir um pouquinho um professor e o que ele pensa sobre o processo de avaliação e a gente retoma ainda falando do mesmo assunto.
Eu tenho a avaliação tem que ser uma coisa contínua, ela não pode ser estanque. Então ela faz parte do processo todo do ensino-aprendizagem. Então a partir desse pensamento, nós temos que pensar que a avaliação é uma forma de diagnosticar se o seu aluno está bem ou não, se ele compreendeu a matéria. Hoje em dia, com os PCMs, com essa nova visão que nós temos de educação, ela está muito mais fácil da gente imaginar que nós não precisamos reter um aluno em uma série, e sim ajudar ele a crescer. Então, a partir do momento que a gente vê a avaliação como diagnosticar só se o aluno está conseguindo entender o conteúdo, você consegue mudar os objetivos da tua matéria, redirecionar para que aquele aluno consiga atingir o verdadeiro objetivo, que é sair bem em todos os conteúdos. Podemos perceber que a avaliação é algo que perturba e que faz com que os professores estejam constantemente tentando organizá-la, tentando arrumar a sua prática de forma que a avaliação seja algo que possa favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Mais uma vez, nós percebemos que ela não pode ser um fim, mas um meio de a gente conhecer esse processo de aprendizagem do aluno. A nota em si não vai levar o aluno a nenhum tipo de crescimento. Se nós entendemos que essa proposta de avaliação diagnóstica vem de uma visão histórico-crítica, ela quer que o aluno que esteja sendo fazendo parte desse contexto, ele possa de alguma forma se tornar um cidadão crítico, que ele possa usar os conhecimentos adquiridos na escola para se tornar um cidadão crítico. Então, toda essa abordagem traz uma nova situação para o contexto escolar e que precisa realmente ser conversado entre os professores. A própria organização do contexto, as reuniões pedagógicas, a assessoria que o professor tem que pensar como é que isso está sendo conduzido. A avaliação, na atualidade, deve ajudar o processo de aprendizagem. Por isso, ela possui funções primordiais. A primeira função primordial que nós temos que considerar: adequar a ação pedagógica. Então, o primeiro ponto é voltar os olhos que o produto que o aluno está nos apresentando tem uma finalidade, que é mostrar como foi esse processo de aprendizagem dele. E esse processo reflete na ação pedagógica. Então, a avaliação, ela é o termômetro de como nós estamos ensinando essa criança. Ainda, determinar o grau em que foram conseguidas as intenções do projeto pedagógico. Ou seja, se nós não vencemos todo o conteúdo do projeto, o que nós conseguimos vencer? O que dentro daquele contexto realmente foi absorvido pelo aluno e poderá ser usado por ele em anos posteriores? E o que nós não conseguimos atingir? Então a avaliação vai dizer, isso ficou pendente e a gente pode em um outro momento, talvez, dentro desse processo pedagógico, estar retomando. Então vamos ver quais seriam as etapas da avaliação. Avaliação inicial. Dentro dessa proposta de uma avaliação diagnóstica, a avaliação inicial ela é primordial. É a partir dela que o professor vai estruturar todo o seu plano de ação, todo o seu projeto pedagógico. Então, se a gente não sabe quais são os alunos que temos na mão, dificilmente nós vamos poder estar organizando isso. Então, essa avaliação inicial, ela propõe atividades livres, diferenciadas em sala de aula com a criança, para que o professor possa anotar quais seriam as necessidades dos seus alunos, quais seriam os pontos que eles têm de fortes, então, que vão servir de apoio. Então, por exemplo, que eles sejam bons em leituras ou que eles se adaptem bem em atividades em grupo, são armas que o professor pode usar na organização do seu planejamento. Então, os primeiros momentos, os primeiros dias que o professor tem esse contato com o aluno, ele precisa fazer uma avaliação inicial e não chegar já despejando o conteúdo. Muitas vezes a gente vê que o professor, tem muitos professores que organizam a sua ação assim, já no primeiro dia, matéria, lição de casa, ou na primeira semana, cheia de conteúdos novos, sem saber o que o aluno trouxe consigo e o que realmente ele vai precisar organizar. Então, o objetivo da avaliação inicial é esse, é determinar que aluno a gente tem na mão e o que a gente vai precisar trabalhar com eles para atingir o nosso objetivo geral daquela série. Vejamos ainda.
A avaliação formativa. Então, a partir dessa avaliação inicial, nós temos que começar a organizar com um novo conteúdo para esse aluno. Então, dentro dessa proposta de avaliação formativa, o professor, ao longo do processo, vai apresentando conteúdos novos e realmente avaliando ao mesmo tempo. Então, não deixando que isso aconteça tudo de uma vez só. Vejam que quando a gente propõe essas etapas, é para evitar que essa avaliação seja única. Então, no primeiro momento eu conheço o aluno e durante o processo da sua formação eu estou avaliando ao mesmo tempo que estou formando. Então, ao final do dia, fazendo um feedback com eles, o que nós vimos hoje? Quem sabe dizer o que nós vimos de novo? Alguém poderia vir aqui na frente e mostrar determinado conteúdo? Vocês podem perceber que isso já melhora muito. Por exemplo, quem lembra o que nós vimos na segunda-feira, sendo que hoje é uma sexta? Então, fazendo com que o aluno retome os conteúdos passados. Esta avaliação formativa é extremamente necessária, porque vai alavancar e reforçar os conteúdos vistos. Ao mesmo tempo que vai nos mostrar que o que a gente fez, por exemplo, durante a semana, não teve o resultado esperado, antes que a gente chegue ao final do bimestre, não esperando até lá. Ainda, a avaliação somatória. A avaliação somatória é aquela que é feita ao final do processo. Então, ao final de um conteúdo apresentado, ao final do bimestre, ao final do semestre. Ela é muito importante, porque o êxito do aluno ou o fracasso do aluno nessa etapa mostra o fracasso ou o êxito do processo de ensino. Então, é nessa hora que a gente vai contabular, que a gente vai organizar esse conteúdo que foi absorvido pelo aluno. É a forma como ele vai nos mostrar como ele elaborou isso e como ele está fazendo a utilização. Vocês vejam bem que nós não estamos dizendo que não há necessidade de a gente usar nota, que a nota não faz sentido. A nota ela é importante, até porque o aluno já está acostumado com essa referência. É difícil a gente tirar de uma vez por todas esse pensamento, mas ela não pode ser um fim para o aluno. Então, essa forma, como a gente vai avaliar isso e de forma ampla, que o aluno possa estar conjugando e de uma forma mais crítica, colocando seus pensamentos e mostrando talvez aonde ele realmente sinta que ele tem dificuldade, seja uma forma muito mais organizada da ação. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa e acredita nessa organização, a nota nós não dispensamos, a gente vai usar ela como um instrumento de mostrar quanto o aluno melhorou e quanto a gente pode, através dela, estar refletindo a nossa ação. Como educadora e também como psicóloga escolar, muitas vezes eu coloco em gráficos as notas dos alunos e coloco na sala dos professores. E embaixo desse gráfico eu coloco o nome dos professores, para ver como eles percebem que esse produto mostrado pelos alunos tem de alguma forma algo a ver com ele e com a sua ação. Então esse sucesso ele é permeado de etapas que a gente tem que respeitar e organizar para que realmente essa ação ou essa nota apresentada, ela represente esse conteúdo novo. Esse conteúdo realmente que vai trazer algum sentido para a vida da criança. Por isso, nós precisamos de uma nova forma de pensar a avaliação, uma nova concepção de educação, onde o aluno seja sujeito de sua ação. Por isso, nós entendemos que a concepção socio-interacionista traz uma nova ação para o professor. Então, quando Vygotsky nos diz que a criança possui um nível de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança consegue fazer sem auxílio, sozinho, o que ela já aprendeu. Ao mesmo tempo, ele propõe que desse nível de desenvolvimento real, a criança pode chegar ao que a gente chama de nível de desenvolvimento potencial. Então, é aquilo que ela pode chegar a fazer, mas que entre o que ela faz sozinha e o que ela pode chegar a fazer, existe um intervalo que é a zona de desenvolvimento proximal. Nesta zona de desenvolvimento proximal é que o professor vai estar. Esta é a ideia nova. Esta ação que o professor vai estar ali fazendo é algo que ele chamou de mediação. Ou seja, a qualidade dessa mediação que o professor tem, que o professor consegue fazer em sala de aula, é o que vai transportar a criança do nível de desenvolvimento real para o nível de desenvolvimento
potencial. Então, essa zona de desenvolvimento proximal, que é a área onde o professor vai agir com a criança, ela só pode ser efetiva se houver uma boa qualidade da mediação. Então, e é aí que nós vamos ver a avaliação como um processo a ser organizado e que é de longo prazo. E que não é algo estanque, não é algo que possa realmente estar acontecendo só ao final do processo e que o nosso objetivo maior é avaliar. O nosso objetivo maior é ensinar, o nosso objetivo maior é ver que a criança adquiriu determinado conhecimento. E é nessa parte que a gente entende essa mediação como algo fundamental. Então, se o professor é capaz de fazer uma avaliação inicial, elaborar uma avaliação formativa e ao longo disso estar percebendo que não está bom, mudando a sua ação, motivando seus alunos de forma diferenciada, com certeza esse processo final, essa avaliação somativa vai ter uma outra resposta. Nós estamos falando de coisas que parecem, assim, teoricamente simples, mas modificar a ação na hora de avaliar vai ser um pouco pessoal isso. Alguns profissionais têm mais flexibilidade e conseguem fazer grandes modificações em pouco tempo. Outros vão precisar talvez de um tempo maior. Eu acho que isso reflete a própria diversidade dos nossos alunos. E por isso a gente precisaria estar respeitando as condições que o professor tem de fazer essas modificações, mesmo que elas sejam a longo prazo. O que a gente não pode deixar se eu tenho uma certa dificuldade, então eu volto naquela avaliação antiga, eu me fixo naquilo que eu sei, não reconheço as dificuldades que eu tenho. Isso realmente vai impedir não só o aprendizado do aluno, como o crescimento nosso como profissional. O professor tem que ter consciência que ele é um profissional e que, como um profissional, ele tem que evoluir. Porque o mercado mudou, porque as concepções teóricas mudaram e ele também, inserido nesse contexto, tem que fazer algum tipo de modificação, mesmo que ela não tenha velocidade com que as questões teóricas estão acontecendo. Já disse isso para vocês em outros momentos, mas eu penso que você que está aí hoje, de alguma forma já deu um primeiro passo. Tenha consciência de estar continuando a sua atualização e, ao mesmo tempo, tentando modificar a sua opção pedagógica. Também nós tivemos um cuidado na elaboração das avaliações do IEST. Se vocês olharem, as nossas questões não são questões de pegadinha, mas questões que realmente fazem com que vocês reflitam sobre o conteúdo que foi dado na aula e possam, com certa autonomia, reconhecerem que vocês aprenderam. Se isso vocês conseguirem fazer, eu tenho certeza que nós estaremos atingindo um objetivo maior como professores e mediadores nesse processo de aprendizagem de vocês e que de alguma forma vocês possam estar levando essa forma de avaliação para a modificação na ação pedagógica de vocês. Tá? Por hoje nós vamos ficar por aqui, vamos olhar as nossas dicas de estudo. Como dica de hoje, vamos deixar um livro bastante atual. Vocês sabem que há necessidade da bibliografia ser bastante recente. Então, eu trago hoje para vocês o livro Políticas Organizativas e Curriculares, Educação Inclusiva e Formação de Professores, de Dalva Rosa. Na verdade, é um conjunto de autores e eles trazem vários capítulos sobre as modificações na avaliação, que com certeza vocês vão aproveitar. Até a próxima aula. Avaliação, concepções teóricas foi o tema da aula de hoje. A professora Fátima nos falou sobre a avaliação classificatória. A avaliação classificatória é a avaliação tradicional. Estimula a competitividade e faz com que o aluno se preocupe com a nota e com o passar de ano, e não com o seu aprendizado. Estudamos a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica não avalia somente o aluno, mas todo o contexto escolar. Leva à reflexão, ajuda o professor a redimensionar a sua prática pedagógica e produz um aluno mais crítico. Observamos a avaliação na atualidade. A avaliação na atualidade deve orientar a prática pedagógica, por isso ela nunca deve ser um fim, mas um meio de se entender como esse processo de aprendizagem está acontecendo.
Até a aula que vem.